Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa primeira aula, na realidade aqui uma aula básica sobre o que é o plano de marketing de conteúdo. Afinal de contas, se você não sabe, quando a gente vai criar conteúdo na internet, a gente precisa seguir uma linha temporal. E quando a gente fala na questão de criação de vídeos, seja também de posts em blog, seja também posts no Instagram, que são aquelas legendas, o plano de marketing ele te ajuda bastante tanto a otimizar seu tempo e também saber com quem você está falando. Ou seja, você entregar a mensagem certa para a pessoa certa. Mas como é que isso acontece, Dante? Como isso é possível? Como é que esse plano de marketing de conteúdo pode me ajudar e como é que eu faço isso? É sobre isso que a gente vai conversar nessa aula de hoje. Então eu já recomendo aqui para você pegar o seu papel e caneta e anotar tudo que a gente vai estar informando aqui, pois isso aqui vai ajudar muito a você ter clareza e qual tipo de conteúdo você vai criar. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e vamos lá. Bom, como você está vendo aqui, olha, tá aqui a gente vai falar sobre o plano de marketing de conteúdo. Ele está tudo dividido aqui em tópicos, então a gente já vai começar com a primeira pergunta. Dandy, por que ter um plano de marketing de conteúdo? Bom, para você ter um plano de marketing de conteúdo, ele nada mais é que uma jornada de autoconhecimento, porque você vai conhecer ali os pontos que você está querendo trabalhar ali, tanto o seu assunto principal, e você vai ter uma visão geral do seu projeto. De repente o seu projeto aqui em produzir conteúdo na internet é divulgar o seu negócio, mas de repente você não tem um negócio, mas você tem um projeto que você quer compartilhar, um projeto social, ou seja, um projeto também que vai ser monetizado lá na frente. Você utilizando esse plano, ele vai te ajudar a ter a visão geral do que você precisa, o caminho que você quer chegar, o resultado que você quer alcançar, tá? Então você tem essa clareza daquilo, do caminho que você quer percorrer e até mesmo o caminho de pedras que você vai construir. Então, além disso, ele ajuda você a manter uma linha editorial, que a gente vai falar já já sobre isso, porque linha editorial é diferente de calendário de conteúdo, tá ok? E agora que você já sabe disso, vamos para o primeiro ponto que é você, antes de você definir o seu plano de marketing, que é entender a sua causa e o propósito do seu conteúdo. Como assim, Danji? No caso, você precisa identificar qual é o seu porquê do seu conteúdo. E aqui tem 3 perguntinhas básicas que vão te ajudar a ter essa clareza. A primeira delas é: por que as pessoas devem te seguir? Afinal de contas, você não vai criar um conteúdo ali simplesmente para trazer seguidores, porque trazer seguidores, isso é uma consequência, ok. Mas depois que esses seguidores chegarem, qual vai ser o seu próximo passo? Você vai continuar produzindo conteúdos de forma inconsistente? Claro que não. Vai chegar um ponto, inclusive, se você for lembrar de alguns dos maiores influenciadores, que quando eles alcançaram uma grande quantidade de seguidores, e eles viram que não tinham descoberto ainda o seu propósito com o seu conteúdo. Então, o que que eles fizeram? Alguns deles acabaram se afastando desse seu trabalho de criar conteúdo e outros começaram a sua jornada de autoconhecimento. Então, quando você começa desde cedo esse plano de marketing de conteúdo, isso te ajuda, te auxilia a ter essa clareza e saber qual é esse seu próximo passo. Afinal de contas, seguidores é uma consequência e você tem que pensar no impacto, no valor que você vai agregar nas pessoas que estão te assistindo, que inclusive aqui é a nossa segunda pergunta, né? Qual valor você vai entregar do seu conteúdo? Qual o objetivo desse seu conteúdo? O que ele vai proporcionar para essa pessoa? É uma informação? É um ensinamento? É uma dica? É uma ajuda na otimização do seu dia a dia? Ou seja, seu conteúdo sempre tem um propósito. E a terceira e última pergunta é: por que você começou a criar conteúdo? De onde surgiu a ideia de você criar conteúdo? Com certeza você teve todo esse início, então é interessante você descrever essa sua história nesse papel. Você vai pegar esse papel, lembra que eu falei para você pegar um papel? Você vai anotar aqui o que foi que te motivou, o que foi que te inspirou, qual foi o tipo de conteúdo que te levou a ideia: "Poxa, eu posso criar um conteúdo e dar meus 2 centavos referente a esse assunto". Então escreva essa história, porque isso aqui vai te ajudar a ter essa clareza e também você compartilhar esses momentos com as pessoas que forem assistindo seus vídeos. Além disso, você tem que lembrar que criar conteúdo na internet é também inspirar e motivar pessoas, ok? E depois que você já respondeu essas perguntas, aí a gente começa de vez para o nosso plano de marketing de conteúdo, que começa com o seu objetivo.
Lembra que eu falei para você descobrir a sua causa e propósito? É a partir daí que você vai definir o seu objetivo, que no caso é qual é a principal promessa do seu conteúdo. Viu como tudo está interligado? A partir do momento que você tem esse autoconhecimento do seu conteúdo e de você mesmo, fica bem mais fácil de você responder essa pergunta aqui: qual a principal promessa do seu conteúdo? É ajudar, é otimizar a rotina, é motivar, é ensinar? Ou seja, a partir daí você já vai tendo uma ideia. Mas calma, não se preocupe, porque muitas das vezes o seu objetivo pode começar hoje de uma forma, mas conforme for avançando o seu conteúdo e for surgindo novos projetos, o objetivo pode mudar. Então, por isso que é importante você focar sempre no presente. Então, foque no momento. Se você tiver aquela ideia, poxa, eu tenho vários objetivos, não. Apenas em um, no presente, e conforme for tendo esse comportamento, esse desenvolvimento, esse relacionamento com a sua audiência, aí sim, lá na frente você faz um outro plano de marketing para você fazer essas adaptações, ok? Então, depois que você definiu o objetivo, aí a gente vem para o nosso próximo tópico, que é o assunto principal. É muito importante a gente ter uma atenção com essa questão do assunto principal, porque você precisa ter foco naquilo que você vai falar. Afinal de contas, quando a gente fala de tudo, acaba não falando nada. Por exemplo, bom, provavelmente você já viu que lá no meu perfil lá do TikTok eu estou falando muito sobre essa questão de criação de conteúdo, de produtividade, de saúde mental referente à criação de conteúdo, porque esse é o assunto principal que eu enxerguei que deveria ser focado, porque afinal de contas a gente tem vários outros criadores de conteúdos que estão explicando como é que você cria conteúdo, como é que você disponibiliza, como é que você organiza, como é que você planeja, mas com a ótica de procedimentos. Só que essa questão da saúde mental era uma experiência pessoal minha, que eu precisei fazer essa adaptação. Então, eu comecei a focar nesse quesito. E pensa comigo, quando você pega um perfil assim, que você vê um determinado vídeo, tá falando de lifestyle, ok. Aí no outro vídeo ele tá ensinando culinária. Aí no outro vídeo ele tá ensinando boas práticas de como adestrar um animal. Não vai ficar um pouco confuso? Então aí que vem essa questão de você definir o seu assunto principal, porque é a partir dele que lá na frente você vai definir a sua linha editorial. A gente tem alguns benefícios aqui, que é que você já viu com certeza. Você falar algo que você gosta. Por isso que quando a gente vai escolher um conteúdo para falar na internet, a priori a gente pega aquele que a gente gosta ou então que a gente domina. Você pode, de repente, querer divulgar o seu trabalho, da sua área profissional, mas você, de repente, tem alguns aspectos, alguns assuntos tópicos dessa sua área profissional que não são debatidos em outros perfis, mas que você domina, então você quer compartilhar. Então você pode utilizar esses tópicos. Vale lembrar que quando você define um assunto principal, você vai ter esse foco para pesquisa, porque não adianta. Criar conteúdo também depende muito de você pesquisar. É uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você fornece a informação, você agrega valor, você também agrega e aprende também. Então, lembrando que é importante você sempre pesquisar em fontes confiáveis, fontes reconhecidas e dar os créditos aos seus devidos autores. Lembre-se disso. E com essa rotina que você adota de pesquisa e de agregar valor, você automaticamente acaba se tornando um expert nesse assunto. Muitas das vezes, quando verem o determinado assunto que você fala, vão logo associar a sua pessoa. Então, o segundo passo é você definir o seu assunto principal. E aí a gente passa para o nosso próximo tópico, que é o nicho, que gera um pouco de confusão, mas eu já vou te dando aqui um bizu. Já anota no seu caderno. O nicho sempre inicia a partir do seu assunto principal. Mas, Dandy, o que vem a ser um nicho no marketing de conteúdo? Na realidade, o nicho ele é um grupo de pessoas que têm um interesse comum, que a gente também pode definir como comunidades, né? E esse interesse comum, ele pode ser tanto quanto uma dor, um problema, ou uma busca de uma solução, ou um determinado assunto de entretenimento, e é justamente aqui que nasce a sua linha editorial. Lembra que eu falei desde o começo do vídeo da importância do plano de marketing de conteúdo influenciar na sua linha editorial? É justamente aqui no nicho que ele nasce. Que a linha editorial nada mais é que a sua voz. E é muito importante eu lembrar aqui, não é porque você aborda um determinado assunto principal que os subtópicos desse assunto principal vão entrar na sua linha editorial.
Por exemplo, você cria um conteúdo do universo de games. Você já sabe que nós temos vários criadores de conteúdos do universo do games, só que é a partir do nicho que eles se diferenciam um do outro, além de cada um colocar a sua visão diferenciada de cada estratégia. Por exemplo, um determinado jogador A vai ter uma determinada estratégia que não vai ser a mesma do jogador B. Por quê? Eles têm as suas vivências, eles têm as suas experiências, eles têm as suas visões diferentes de cada uma delas. E essa percepção individual de cada um deles é que mostra o diferencial e que dá início à linha editorial. Então fique atento que na sua linha editorial é tudo aquilo que você vai abordar a partir da sua visão. E agora que terminamos aqui de falar sobre o nicho, passamos para o próximo tópico, que é importante você saber com quem você está falando. É aí que começa o público-alvo que você precisa definir. Por que, Danji? Vou logo abrir aqui a aba para você entender. São esses seguintes tópicos: a faixa etária, o gênero, o estado civil, área profissional e a principal busca desse público-alvo. Sabe aquela mensagem que a pessoa olha assim e pensa: nossa, essa mensagem aqui, esse vídeo é para mim, parece que está falando comigo. É justamente por isso, porque a pessoa conhece, o criador de conteúdo conhece o seu público-alvo. Na internet a gente procura muito identificação, conexão. Quando você define isso, a probabilidade da sua audiência é sempre se conectar com o seu assunto principal. E a principal busca, que é a dor e o problema, ou então o interesse comum. O que seria essa dor e o problema? Qual é o problema? Vamos pegar um exemplo de um professor de inglês. A área profissional dele é um professor de inglês, ele joga games, só que ele encontra dificuldade de encontrar outros jogadores que sejam professores de inglês ou que gostam de estudar inglês por hobby e podem pegar algumas sacadas de alguns nomes de algumas estratégias do jogo que gostariam de fazer essa analogia. Deu para você entender? Então, é esse interesse. Quando a gente fala a principal busca do problema, é essa busca, é esse interesse comum que esse público-alvo vai ter. Então, quando você define isso, isso otimiza demais a forma da sua mensagem. E agora a gente vem para um último tópico que ele nasce daqui do público-alvo, que muitas pessoas têm dúvidas, que é a persona e o avatar. Dandy, o que vem a ser a persona e o avatar? Bom, você viu aqui que no público-alvo a gente tem características bem gerais, né? Faixa etária, gênero, estado civil, área profissional. E aqui na persona, informações mais específicas. Que tipo de informação mais específicas são essas, Dandy? São os desejos, são os medos, são as dores e os problemas detalhados e as maiores objeções. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de uma persona que eu criei para um dos meus antigos clientes que ela não mais utiliza. Então, olha só aqui um exemplo. Você está vendo aqui, olha, aqui tem o nome dessa persona, é um nome fictício. Eu estou colocando aqui que a idade dele é 38 anos, o gênero dele é masculino, a classe social dele é a classe B, o hobby dele é tecnologia, viajar e ir ao cinema, desejos, ser referência como um vendedor autônomo, medos, perder o controle de seu negócio e cair na zona de conforto, descumprir os prazos, a sua principal dor e o problema, que é, precisa ser organizado para otimizar seu trabalho. Maiores objeções, como um gestor de redes sociais pode ajudar no meu negócio? Por que terceirizar a gestão das minhas redes sociais? Comportamento. Ele é observador, perfeccionista e ansioso. Onde eu quero chegar? Deu para perceber aqui que esse aqui não está direcionado para a área de games. Está direcionado para a área de gestão de redes sociais. Como você pode ver aqui o perfil. Então, quando eu tenho essas características completas aqui da persona, eu já vou com aquela mensagem no ponto onde a pessoa precisa ser tocada. Mas por que isso acontece, Dandy? Bom, quando você vai convencer o seu coleguinha a fazer uma viagem que tanto você quer, você já não vai no ponto certo dele, você já sabe o que ele não gosta de uma viagem, você já sabe o que ele detesta. O que acontece? Você entregou uma mensagem já certa para ele e, normalmente, com esse grau de proximidade, já se conectou, ele vai aceitar. Então, é aqui que entra a questão da persona. Ela vem para te ajudar a deixar a sua mensagem específica. Por isso que é sempre importante aqui que, antes de você criar seu conteúdo, você sempre lê a sua persona antes. Bom, você viu aqui que o plano de marketing de conteúdo são muitas informações, né? Por mais que pareça confuso no começo, eu já vou te dando uma dica importante. Dedique um dia apenas para fazer esse seu plano de marketing de conteúdo. Quando você tiver definido, foque sempre
na sua persona. Vai criar um vídeo no TikTok? Leia a sua persona antes. Vai escrever uma legenda no Instagram? Leia a sua persona antes. Vai escrever um artigo no blog? Leia a sua persona antes. Você vai gravar um vídeo no YouTube? Leia a sua persona antes. Ou seja, esse vídeo, por exemplo, aqui, a linguagem está toda direcionada à minha persona aqui. Viu como o plano de marketing de conteúdo otimiza o seu tempo? E para você que cria vídeos no TikTok, isso vai te ajudar bastante até ter uma visão geral do tipo de conteúdo que você vai utilizar. Inclusive, falando de TikTok, você vai encontrar aqui abaixo desse vídeo um link que vai te direcionar para o TikTok Planner. Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui para você ver o que tem dentro desse planner. Olha, como você pode ver aqui, esse aqui é o TikTok Planner. É um material em PDF de 19 páginas, que você vai pegar todas as informações que você preencheu do seu plano de marketing de conteúdo e vai colocar aqui. Você vai definir o seu perfil, você vai colocar os detalhes do seu nicho, do seu diferencial, e tudo aqui para organizar e planejar o seu conteúdo de forma profissional lá no TikTok. Inclusive, para você que está assistindo esse vídeo aqui, essa aula de plano de marketing de conteúdo, tem um super desconto para você. Clique lá no link da bio, que você vai conferir esse desconto especialmente, mas aproveita e corre porque esse desconto vai sair do ar a qualquer momento, tá ok? Eu agradeço muito pela sua atenção, espero que esse plano de marketing e o TikTok Planner ajude você a produzir seu conteúdo de forma organizada e profissional. E aproveita e me segue lá no meu TikTok profissional, @eudandesouza, que lá, além de compartilhar outras dicas de produtividade e organização de conteúdo, eu vou estar de vez em quando disponibilizando algumas aulas bônus, que nem essa aqui, tá ok? Muito obrigado, fique bem e tchau!